Queridos e distintos jovens, a paz do Senhor, que prazer estar aqui mais uma vez. Sou o pastor Moisés Câmara e desta feita nós estamos aqui para ministrar mais uma videoaula. Esta videoaula que será ministrada no próximo domingo, a lição número 8. Estamos já passamos da metade, bem da metade desse trimestre. Então vamos ministrar a lição número 8, que tem como tema a entrada de Jesus em Jerusalém. Então todos vocês são mais do que bem-vindos, como sempre digo aqui. Vamos lá, nossa ministração. Texto do dia. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Síntese. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém mostrou que ele era o Messias, o rei anunciado pelos profetas. Objetivos. Apresentar a entrada do Rei dos Reis em Jerusalém, saber que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi um ato messiânico previsto nos profetas, explicar como Jesus foi recebido como rei messiânico em Jerusalém. Para atingirmos a esses objetivos, seguiremos o seguinte sumário. Teremos uma introdução, na sequência, a entrada do Rei dos Reis em Jerusalém, de acordo com Mateus 21, versos 1 a 3. Segundo, a entrada triunfal de Jesus montada em um jumentinho, um ato messiânico, Mateus 21, versos 4 e 5. E terceiro, Jesus é recebido como rei messiânico, conforme Mateus 21, versos do 8 ao 11. E, finalmente, uma conclusão. Texto bíblico. Encontra-se em Mateus, capítulo 21, versos do 1 ao 11. Mateus capítulo 21. E, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou, então, Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-os. E, se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E, indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Sempre ali cantando hosanas, pois o rei no trono está na Jerusalém. Nesta lição estudaremos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Este episódio dá início ao quinto bloco narrativo do Evangelho de Mateus, Mateus 21, versos do 1 ao 11. O texto descreve a chegada de Jesus em Jerusalém, centro do poder religioso. O mestre já havia predito aos seus discípulos que em Jerusalém ele iria padecer nas mãos dos anciãos, principais sacerdotes e escribas. Jesus afirmou que seria morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto, e ressuscitasse no terceiro dia. O Messias entrou em Jerusalém montado em um jumentinho de forma humilde, para que se cumprisse as Escrituras Sagradas, e o povo recebe bem, aclamando-o como enviado de Deus. Cantando hosanas, pois o rei no trono está na Jerusalém de Deus. São esses os seguintes subtópicos que estudaremos. 1. A expectativa da chegada de Jesus em Jerusalém. 2.
A entrada em Jerusalém, uma fase de transição. E 3. Jesus planejou sua entrada em Jerusalém. Talvez os discípulos estivessem animados e ansiosos em relação à chegada de Jesus na cidade de Jerusalém. Quem sabe eles não pensavam que Jesus iria assumir o poder político ou que algo sobrenatural iria acontecer? Todavia, Jesus reuniu seus discípulos em particular para informar que em Jerusalém ele seria perseguido e morto. Esta foi a terceira vez que Jesus predisse a sua morte e ressurreição na cidade de Jerusalém. A primeira vez foi em Mateus capítulo 16, verso 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto, e ressuscitasse no terceiro dia. A segunda vez foi em Mateus capítulo 17, versos 22 e 23. Reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão. E no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. E a terceira vez encontra-se em Mateus capítulo 20, versos 18 e 19. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte. E o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. No capítulo 20, Mateus narra o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. Ela intercede pelos filhos a fim de que eles fossem colocados ao lado de Jesus quando ele assumisse o seu reino. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Fica claro de que a expectativa era de que Jesus assumisse o poder em Jerusalém. Então Jesus adverte aos discípulos a fim de que eles não brigassem por posição, pois os valores do seu reino eram superiores a dos homens. E quem quisesse ser o primeiro, deveria ser servo de todos. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Jesus lhes falava a respeito do reino dos céus, mas eles estavam focados nas coisas deste mundo. Os discípulos ainda não haviam compreendido o real propósito da missão de Jesus, mesmo depois dele predizer algumas vezes a respeito da paixão e ressurreição. Por isso, depois da morte de Jesus, os discípulos ficaram tão decepcionados e desanimados. Segundo o Evangelho de Marcos e Lucas, 2 deles resolveram deixar Jerusalém e seguir para Emaús, uma pequena aldeia. Lucas capítulo 24. E eis que, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Mateus narra a entrada de Jesus em Jerusalém de forma que lembra a entrada das comitivas dos reis de Israel e as greco-romanas. Estas entradas incluíam marchas triunfais, honras militares,
bem como a chegada de um rei ou soberano montado em uma mula. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém marcaria um momento importante de transição para a sua paixão. Ainda em Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus dá uma ordem a 2 de seus discípulos. Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Percebe-se que Jesus já tinha tudo planejado, diferente de alguns crentes que fazem tudo de modo improvisado. A primeira impressão que temos ao ler o relato de Mateus é que Jesus conhecia o dono dos animais, pois ele orienta os discípulos dizendo: Se alguém lhes perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Mas fazia parte do costume da época o sistema de angária, ou seja, as pessoas tinham a obrigação de ceder ou alugar animais de carga para o serviço dos soberanos. Pense. Enquanto muitos querem demonstrar que são importantes, Jesus expõe sua humildade. Jovem, em sua vida cristã, o que você tem procurado exibir? Ponto importante. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho, representa o governo humilde do Messias. Tal procedimento incomodou as autoridades religiosas. Sempre ali cantando hosanas, pois o reino todo está na Jerusalém. São esses os seguintes subtópicos que estudaremos a seguir. 1. Os profetas e a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. 2. A humildade do Messias. 3. Os discípulos obedecem às recomendações do Mestre. Mateus é o único evangelista sinótico que registra que o jumentinho estava preso a uma jumenta. O fato de o animal estar junto à mãe demonstrava que ele ainda não tinha sido desmamado e que nunca havia sido montado. É importante ressaltar que somente Mateus e João registram que as ações de Jesus cumprem as profecias. O Evangelho de João, capítulo 12, versos 15 e 16, deixa claro que os discípulos só conseguiram relacionar a entrada de Jesus em Jerusalém, montado em um jumento, com os textos proféticos somente depois da morte do Salvador. Mateus cita na primeira linha o texto de Isaías 62, verso 11. Isaías capítulo 62. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei a filha de Sião: eis que a tua salvação vem, eis que com ele vem o seu galardão, e a sua obra, diante dele. E as demais são Zacarias capítulo 9, verso 9. Zacarias capítulo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Ao contrário de todas as expectativas messiânicas dos judeus, Jesus, em diferentes ocasiões, demonstrou que seu reinado seria de paz e humildade. O comentário bíblico pentecostal afirma esta ideia ao asseverar que o jumentinho é um transporte de paz e não de guerra. A entrada de Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho, de certa forma se assemelha às comitivas reais. Mas o Salvador já havia deixado claro que ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. Como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus estava propagando o reino de Deus, cujos propósitos e valores são diferentes dos reinos deste mundo. Os 2 discípulos obedeceram rigorosamente
às ordens de Jesus. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você humilde e montado num jumento, num jumentinho cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Tal obediência foi importantíssima para o cumprimento das profecias e para que o planejamento que Jesus havia feito desse resultado. Sem a obediência dos liderados, não existe liderança eficiente. Pense. Os discípulos atenderam às ordens de Jesus e fizeram tudo como ele havia solicitado. Jovem, como discípulo de Cristo, você obedece a seus líderes? Ponto importante. O jumento era um animal de transporte, utilizado em tempo de paz. Isso nos mostra que o reino implantado por Jesus na terra é um reino de paz e humildade. Sempre ali cantando ossanas, pois o rei no trono está na Jerusalém. Vejamos os seguintes subtópicos que estudaremos agora. 1. A entrada triunfal de Jesus e sua comitiva. 2. Jesus é aclamado como rei messiânico. E 3. A recepção de Jesus é vista como uma ameaça pelos líderes religiosos de Jerusalém. A entrada repentina de Jesus em Jerusalém causou um grande alvoroço na cidade, pois era algo inusitado e que atraiu um público significativo. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, o filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava. Quem é este? A multidão respondia. Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Tal fato se assemelha à entrada de Salomão, quando este foi constituído rei e desceu a Gion, utilizando a mula que pertencia a seu pai, o rei Davi. O rei lhes disse: Tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-o descer a Gion. A ação das pessoas de espalharem roupas pelo chão, na estrada diante de Jesus, também se assemelha à unção de Jeú, quando este foi declarado rei. Então se apressaram, e tomou cada um a sua vestia e a pôs debaixo dele, no mais alto degrau, e tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. Jesus foi recebido como rei.
Porém, como ele afirmou a Pilatos: O meu reino não pertence a este mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue às autoridades dos judeus. Não. O meu reino não é daqui. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a multidão que o seguia o exaltou, com parte do Salmo 118, verso 26. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Segundo o comentário bíblico pentecostal, Hosana é a versão grega transliterada da expressão hebraica salva-nos. Tal expressão encontra-se no Salmo 118, verso 25. Ó, salva, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, nós te pedimos. Prospera. Mateus enfatiza a ação das pessoas ao cortarem e espalharem ramos e gritarem: Hosana! Pois tais ações eram muito utilizadas nas festividades judaicas. Infelizmente, a multidão que gritou Hosana foi a mesma que também gritou: escolheram soltar Barrabás. Qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Barrabás era um salteador e homicida e pediram a morte de Jesus. Por isso, o crente não deve se iludir com a fama e a bajulação das multidões. O importante é conhecer e viver os princípios bíblicos e procurar sempre agradar a Deus. O alvoroço das pessoas, a aclamação do povo e o reconhecimento de Jesus como figura messiânica abalaram a segurança das principais autoridades religiosas de Jerusalém. Jesus passou a ser uma ameaça ainda mais perigosa. Somente Mateus registra o questionamento da multidão de quem era Jesus. A resposta foi: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Em determinado período do seu ministério, Jesus atuou mais distante do principal centro religioso da sua época. Mas agora ele chega a Jerusalém e alvoroça a cidade com sua presença. Lucas registra o pedido dos fariseus para que Jesus repreendesse seus discípulos. Mestre, mande que os seus seguidores calem a boca. Mas Jesus os repeliu, dizendo: Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, até as próprias pedras começarão a gritar. Agora não haveria mais volta. Jesus daria prosseguimento à sua morte de cruz e ao sacrifício que proporcionou a nossa salvação. Pense. Jesus conhecia os perigos da fama e do clamor das multidões. Ele demonstrou isso na narrativa da tentação. Jovem, como você lidaria com a fama e a popularidade? Ponto importante. A multidão que na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém clamou Hosana! Foi a mesma que em seu julgamento clamou Crucifica-o! Ali cantando hosanas, pois o rei no trono está na Jerusalém. Na lição de hoje, aprendemos que Jesus realizou a sua missão de forma planejada, a fim de cumprir com seu propósito, isto é, observar ou cumprir as Escrituras. Sua entrada em Jerusalém, ao contrário de todas as expectativas, demonstra que o seu reino não era desse mundo, por isso era um reino de paz, humildade e justiça. Hora da revisão. Quais eram os nomes dos filhos da mulher que intercedeu por eles diante de Jesus para que fossem colocados ao seu lado quando assumisse o trono? No capítulo 20, Mateus narra o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu.
Tiago e João. O que lembrava a cena empregada na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mateus narra a chegada de Jesus a Jerusalém, de forma que lembra a entrada das comitivas dos reis de Israel e as greco-romanas. Segundo a lição, Jesus planejou sua entrada triunfal em Jerusalém? Jesus deu ordem a 2 de seus discípulos: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. Mateus 21:2. Percebe-se que Jesus tinha tudo planejado, diferente de alguns crentes que fazem tudo de modo improvisado. A entrada triunfal de Jesus se assemelhava a que rei do Antigo Testamento? Se assemelhava à entrada de Salomão, quando este foi constituído rei e desceu a Gion. Ele utilizava a mula do seu pai, o rei Davi. Qual foi a resposta de Jesus quando os fariseus pediram que calasse seus discípulos? Jesus os repeliu dizendo que se eles se calassem, até as pedras clamariam, conforme o texto que se encontra em Lucas, capítulo 19, versículo 40. Bem, meus irmãos, graças a Deus, queridos jovens, aqui encerramos mais uma lição bíblica, né? A lição que nós procuramos aqui nos dedicar, trazer todo o conteúdo da lição, colocando aqui slides, trechos de filmes. Espero que você aprecie bastante e aproveite o ensejo para lembrá-lo, para que você espalhe essa notícia, não é? Espalhando, dizendo que temos um canal no YouTube, e esse é o objetivo, é ajudar milhares de jovens espalhados neste grande Brasil acerca do Novo Testamento, particularmente acerca deste trimestre, né, falando sobre Mateus, né? E hoje o assunto foi maravilhoso, onde nós falamos sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Peço que você divulgue o nosso canal, espalhe o nosso link, tá certo? Distribua aí com seus amigos, aí, mande para os Facebooks aí, né? Mande também para os WhatsApp dos seus amigos, enfim, nos ajude nesse sentido. Isso é um projeto de Deus, não é meu, é de Deus. E eu conto com você, para você se engajar conosco, para nós ajudarmos a outros jovens, né? Muitos jovens não sabem que temos esse canal para diversificar bem, trazer essa mensagem assim, dessa forma, tá bom? Que Deus lhe abençoe, conto com as suas orações. Um forte abraço a todos, a paz do Senhor. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos.